Como é que vocês estão? Beleza? Então, dando continuidade à nossa matéria referente à história da arte, nós vimos o chamado pós-impressionismo na semana passada e agora falaremos a respeito do chamado expressionismo, que é uma corrente artística excepcionalmente importante. Tá, pessoal? O expressionismo, deixa eu até tirar minha cara daqui, tá? Pronto. Então, assim, quando a gente fala do expressionismo, nós estamos falando da primeira corrente artística, que é praticamente toda do século XX. Tá? Nós estamos falando de uma corrente artística típica do século XX. Então, nós já estamos pensando em algo bem mais contemporâneo, né, pessoal? Lembrando que a nossa primeira aula foi lá sobre o Barroco, né? E agora nós já estamos aqui no século XX, ainda bem que, né, nós já estamos no mês 9, né, pessoal? Então é bom a gente decorrer com essa matéria, né, para a gente não ficar na mão. Então, pessoal, quando nós falamos de expressionismo, é uma corrente artística, é uma escola artística que renega o impressionismo. Tá? Tanto é, né, que vocês têm aí a inversão: impressionismo, expressionismo. Esses caras, no início do século XX, eles estavam muito preocupados com as mudanças do mundo. Eles estavam angustiados pelas transformações pelas quais o mundo estava passando. E eles estavam cansados de, mesmo que de uma forma um pouco alterada, mesmo que sem aquela precisão dos artistas do Renascimento, eles estavam preocupados com essa questão da prisão da realidade, né? A ideia de que existe uma realidade. Na cabeça dos artistas expressionistas, a realidade é relativa, a realidade está na mente de cada um, né? Então, é uma visão filosófica de mundo que privilegia o seu ponto de vista individual. E, nesse sentido, né, o que é a realidade? Aquilo que a nossa mente enxerga. O que você enxerga e o que eu enxergo podem ser diferentes. E você percebe claramente que eles são pessoas atormentadas. Tá? Muitos desses artistas viveram épocas complexas. O expressionismo ele é marcado, tá? Ele se inicia ali numa época em que a Europa caminhava na direção da Primeira Guerra Mundial. E muitos desses artistas vivenciaram a Primeira Guerra Mundial. E nós vamos dar aqui atenção a um personagem, a uma figura que tem uma importância histórica muito significativa, que é o Otto Dix, e que eu falo para vocês, gente, é um dos meus artistas preferidos. Se eu tivesse algumas centenas de milhões de dólares para gastar comprando um quadro, certamente eu compraria um quadro do Otto Dix. Se amanhã bater aqui na minha porta um sheik árabe dizendo: eu sou seu verdadeiro pai e você vai herdar uma fortuna de bilhões de euros, eu ia comprar um quadro do Otto Dix, tá, pessoal? E aí a gente vai ver, naturalmente, pelo fato de eu ser, da minha formação ser toda ela no âmbito da história militar, claro que eu vou valorizar um artista que não apenas lutou na Primeira Guerra Mundial, mas que saiu dela com marcas terríveis. Outro aspecto importante, tá, pessoal? O expressionismo, até porque é marcado pela Revolução Industrial, pela Segunda Revolução Industrial, pela tecnologia
pelo avanço muito acelerado da ciência, pelo avanço muito acelerado no uso das drogas, um mundo que está consumindo grandes quantidades de drogas, um mundo onde a morfina e a cocaína tornam-se de uso comum, né? Principalmente, vocês vão perceber, no ambiente na vida noturna, em que muitos desses artistas estarão submersos, né? Então, nós teremos aí, até talvez nesse sentido, uma visão diferente, uma visão que nós poderíamos considerar deturpadas. Poxa, esse cara não parece uma pessoa. Vai tomar um LSD que você vai ver como... Toma um chá de cogumelo lá. Talvez seja essa a sua visão. Tá certo, pessoal? Quero lembrar vocês que isso... Vejam, não, o LSD, claro, o LSD ele é inventado por um cientista suíço em 1935. Mas o ópio e depois a morfina são datados do século XIX. A Bayer, ela vai tentar, é curioso, porque é de 1911. A Bayer, ela patenteou, a Bayer, olha o poder da indústria química alemã, para o bem e para o mal, para a cura e para o gás venenoso lá na Primeira Guerra Mundial, né? A Bayer, ela é o mesmo cientista, tá? Ela patenteou a aspirina, o ácido acetil salicílico, e 15 dias depois patenteou a heroína. Tá? 15 dias depois é a patente da heroína, que acreditavam os cientistas daquela época seria a solução para o vício causado pela morfina, já que o cara usava a morfina por causa da dor e não conseguia largar mais. Então eles vão investir na heroína. Olha no que é que deu, que maravilha, que loucura! Tá? É também a época da criação das anfetaminas, incluindo a metanfetamina. Tá? Depois que a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai mergulhar numa depressão profunda. Por isso que muitos desses artistas são alemães, né? E eles vão expressar na sua arte essa depressão, essa tristeza, esse estado de desânimo, uma visão escapista, que a gente vai poder enxergar, inclusive, no cinema alemão do século XX, do qual nós podemos, inclusive, falar mais tarde, né, pessoal? Se você pega obras de arte alemã como Murnau, né, como um dos pais do terror moderno, como aquele, oh meu Deus do céu, Fritz Lang, né, com Metrópole, Murnau, o criador de obras como a família do Bram Stoker não lhe cedeu o direito do uso do nome Drácula. Então ele vai fazer um clássico do cinema mudo, que é Nosferatu, que é um nome menos conhecido para vampiro. Então nós poderemos até falar um pouquinho a respeito desse cinema alemão, que tem uma característica profundamente escapista. Os caras não estão aguentando não estão aguentando a realidade, tá, pessoal? Então vão apelar para o uso de drogas, vão apelar para quantidades maciças de bebida e, naturalmente, acabarão tendo uma outra visão, né? A percepção da realidade será alterada, tanto pelas suas angústias pessoais, quanto pelo uso exagerado de produtos químicos recém-inventados. Não que a birita seja recém-inventada, a birita já era antiga. Mas aqui nós temos um resuminho, né? O entendimento de que a experiência da realidade é subjetiva, essa visão é marcante ao extremo, a ideia de que aquilo que nós enxergamos varia.
A realidade varia de pessoa para pessoa. A não representação mimética da realidade, mimetismo, né? A capacidade de se camuflar, de parecer. Eles não querem parecer realistas, eles não querem demonstrar a realidade em suas obras, porque a realidade é triste, a realidade é ruim. Lembrem-se, muitos artistas alemães, valorização da gravura e da arte primitiva. Eles estão se rebelando contra a tecnologia, eles estão de saco cheio desse mundo tecnológico transformador e que leva o ser humano à morte. Tá? A deformação das formas e o uso de cores vibrantes para ressaltar o sentimento, a interioridade, a deformação das formas, como se eles estivessem enxergando o mundo usando um óculos para o qual eles não têm a necessidade, usando lentes que tornam a visão deformada. A gente vai ver isso, tá? A poética do feio, isso é muito legal, isso é muito interessante. Eles não têm mais aquela pretensão anterior que a gente viu, por exemplo, no impressionismo clássico, não tanto no pós-impressionismo, mas no impressionismo. Aquelas cenas bonitas, aquelas imagens, barquinho navegando na lagoa, pessoas tomando sol na praia, moças elegantes brincando no jardim. A realidade que eles viram é uma merda. A realidade que eles enxergaram, a realidade da Primeira Guerra Mundial e dos resultados da Primeira Guerra Mundial, porque quem morreu, morreu, viu, gente? Mas quem sobreviveu, tudo desgraçado, tudo fudido. Quem sobreviveu, faltando pedaço, isso era pavoroso de se ver. Tanto é que a Primeira Guerra Mundial, ela vai ser o momento crucial para o início da cirurgia plástica. Porque você não tem, era quase insuportável para as pessoas verem aquilo que é o resultado da sobrevivência, porque a medicina evoluiu. Então, na Primeira Guerra Mundial, você tem essa situação. 50 anos antes, 40, 30 anos antes, aquele cara morria. Mas, com a evolução da medicina, conseguiram remendá-lo. Mas não ficou naturalmente perfeito. Então, eles estão longe de buscar a perfeição da arte clássica, tá? A representação do que é tido como indesejável. Olha que maravilhoso. O feio, o incômodo, o indesejável. Por quê? Porque é isso que eles estão denunciando para a sociedade. Nós não podemos virar nossos olhos para toda essa consequência das transformações tecnológicas. E a preferência por temas sombrios e mórbidos, né, pessoal? Eles têm umas coisas aí meio, né? Bom, a gente vai ver. É mais fácil vocês verem do que eu mesmo falar. Gente, é considerado como o primeiro expressionista. Ele ainda não é parte do expressionismo, ele é considerado o inaugurador do expressionismo antes mesmo desse movimento ter um nome. É um europeu, é Edvard Munch. Edvard Munch é autor de uma das obras mais célebres da pintura moderna, essa obra aqui, O Grito. Tá, pessoal? O Grito. Deixa eu ver aqui. O Edvard Munch, ele é do norte. Ah, não. Eu não tenho aqui a... Eu não tenho aqui a... Aqui eu não tenho o local de nascimento do Edvard Munch, mas eu não me lembro se ele é norueguês, se ele é dinamarquês. Essa imagem angustiante de alguém aparentemente aqui, parece que aqui temos uns naviozinhos, então isso pode ser aqui uma beira-mar e uma pessoa completamente deformada numa posição de uma posição de desespero. O grito, tá, pessoal? O grito. Então,
é essa ideia de transmitir a angústia, tá? Porque muitos desses artistas estão, sim, profundamente angustiados, tá? Então, essa é uma obra clássica, O Grito, tá? De Edvard Munch, com certeza uma das obras de arte do século XIX, essa obra de 1893, é uma das obras mais célebres do século XIX, tá, pessoal? E aí, falando dos artistas, ó, Amadeo Modigliani. Notem, meninos, a reprodução de figuras humanas. Você pega as obras de Modigliani, você pode procurar as obras de Modigliani, olha, são retratos de pessoas, tá? Temos retratos e mais retratos. Aqui, um combinado das obras de Modigliani. São retratos, porém, que vão fugir da busca pela realidade, tá, pessoal? Então, notem aí uma figura completamente desconectada, não há preocupação nenhuma do artista em reproduzir algo que se assemelhe à vida real. Então, estou longe de ser fotógrafo. Eu não sou fotógrafo. Que é a realidade? Fotografia. O que eu estou mostrando para vocês é aquilo que eu enxergo, que o meu cérebro enxerga. Tá, pessoal? Então, daí essa fuga em relação ao realismo, a qualquer apego para com a realidade. Aqui outro, lembrando que o Modigliani vai produzir imagens de figuras humanas, né? Vai produzir aí rostos, né? Ele se concentra aquilo que a gente chama de busto, né? A parte de cima, peito para cima, mas notem aqui a ausência, inclusive, dos olhos, né? A ausência, os olhos como dois buracos escuros. Essa daqui ainda tem, pelo menos, a íris, né? A pupila não tem não, mas essa daqui nem nada, não tem nada aqui, né, pessoal? Então, olha aqui a imagem típica, essas imagens humanas de Modigliani. Notem que usa bastante cor, são imagens bem coloridas, tá certo, pessoal? Mas sem nenhum apreço com a realidade. O Modigliani, ele ainda dá, eu diria para vocês que o Modigliani, ele é até light nas suas representações, nas figuras humanas que ele representa, tá? Ele até pega leve. O Ernest Barlach era escultor e tem uma obra muito interessante, foi uma obra realmente moderna. Notem aqui as figuras humanas, deixa eu tirar minha cara aqui, as figuras humanas produzidas pelo Barlach, tá? Aqui um sujeito segurando uma espécie de um facão, parece até que está voando, né? Mas notem aí o arrojo dessa obra, que mostra figuras humanas bem longe, né? Não é à toa, pessoal, você vê essas figuras humanas bem diferentes, né? da realidade. É bom a gente lembrar que aqui no Brasil é a Anita Malfatti, né? A Anita Malfatti é a mais famosa representante do expressionismo no Brasil. Nós temos aí todas aquelas obras da Anita Malfatti e vejam aqui, né, essa representação de figuras humanas, mas figuras humanas... Aqui o cara também está segurando uma espada, né, pessoal? O cara ele é meio obcecado, mas vejam outras imagens, né, muito interessantes, muito diferentes. Em alguns aspectos, tem um pintor colombiano que só produz imagens de pessoas gordas, né? Eu esqueci o nome dele, mas é um cara até famoso. Olha aqui aquela mesma escultura de um sujeito, o Vingador. O Vingador, olha que interessante. Alguém correndo, segurando uma espécie de uma espada, mas notem essas características da deformação da forma física. Não estamos aqui mais procurando a reprodução da realidade, mas sim uma imagem que sai direto da mente do autor, tá, pessoal? Sai direto da mente do autor. Então, aqui, a escultura de Edvard Barlach, tá, pessoal? E aqui, ó, esse aqui é Erich Heckel. Erich Heckel,
que também tem um trabalho com figuras humanas, com representação de figuras de rostos, né? Então tem toda uma preocupação com a apresentação da face das pessoas. E aqui nós temos duas obras, né? O retrato de um homem, com uma cabeça obviamente deformada, né? Pintado de verde, azul, olha, preto, verde, azul, alaranjado, sei lá se é um marrom, mas notem assim um uso bem estridente das cores, mas aqui há homens na barbearia, tá? Homens cortando o cabelo, barbershop, né? O homem cortando o cabelo lá na barbearia, né, pessoal? Então, olhem, o crânio do barbeiro também dilatado na parte superior aqui, né, pessoal? Mas também um uso bastante intenso de cores, mas figuras humanas profundamente alteradas. Aqui você não tem os olhos, né? Figuras humanas, olha aqui, os olhos. Aqui você ainda consegue ter um esboço do olho, mas aqui nem isso. Então são figuras, muitas vezes figuras sombrias, né? Eu acho que o expressionismo ele tem um pouco disso. É sombrio, né, pessoal? Aqui o Emil Nolde, esse não é alemão, mas vê se esse cara não tomava uns troços para ficar doidão. Olha as figuras humanas que ele reproduz. Olha que figuras que lembram muitas vezes imagens aterrorizantes, né? Que é algo chocante, algo estranho, uma alteração da percepção sensorial, uma combinação lascada de cores. Notem que você tem muita variação de cor, mas o rosto, né? O rosto, essa obsessão pelos olhos negros, né, pessoal? E essa combinação, vejam, tem nada a ver, é uma deturpação da realidade. Eu tinha uns amigos lá na USP, vocês sabem, eu morei dentro do alojamento da USP, dentro do CRUSP, né, pessoal? Dentro do Centro Residencial da Universidade de São Paulo. Eu tinha uns amigos lá que curtiam uns trens esquisitos. De vez em quando eles falavam que tinha umas viagens medonhas, tá, pessoal? Então isso talvez seja, olha, claramente é uma alteração da percepção sensorial, né? Que o cara reproduz, ele expressa sua visão de mundo. Notem, é uma imagem que tem uma carga de chocar, né? A face parece uma mulher, né? A face com esse rosto sobrecarregado de cores, né? Os rostos, cada um com cores diferentes, então, quer dizer, não tem nada daquela preocupação com a iluminação do sol, o realismo das cores, não, é uma bagunça, e são imagens, assim, um tanto quanto, são imagens que chocam, né? São imagens que chocam. Olha essa daqui, essa daqui é outra imagem bastante, a obsessão pelos olhos negros. O nariz é apenas um traço, a quantidade de combinação, olha, cores, azul de gota tom, mas um pouco aqui fica amarelo, alaranjado, vermelho, roxo. Gente, o negócio aqui é bagunçado, isso parece mais o quê? Um fantasma, tá, pessoal? É aquela visão deturpada da realidade, a visão do cara, né? É o que ele imagina, como na imagem do Edvard Munch, né, o grito, né, uma imagem que não se assemelha com a realidade, mas que transmite para nós, é uma imagem angustiante de ficar olhando, né, lembra um pouco imagens de filmes de terror, né, pessoal? Não é, lembra, eles não querem nada bonito, eles não têm preocupação em reprodução de beleza, eles querem chocar, eles estão angustiados, eles estão no saco cheio do mundo. E agora, para mostrar para vocês, lutou os 4 anos da Primeira Guerra Mundial, comeu o pão que o diabo amassou, recheado de merda na Primeira Guerra Mundial, voltou da Primeira Guerra Mundial mais traumatizado que tudo na vida, e depois foi perseguido pelo nazismo. A gente tem que lembrar que isso aqui começa na década de 1910. Esses pintores expressionistas, eles estão amadurecendo na década de 1920. Em
1930, o movimento tem 20 anos. Na década de 1930, esse movimento tem 20 anos. E esses artistas, representando esse mundo angustiado, era tudo o que o nazismo e o fascismo eram contra. Eles foram duramente perseguidos pelo nazifascismo, que tinham obsessão pela arte renascentista, pelo realismo heróico, a beleza física reproduzida. Muito, olha, gente, tem uma obra maravilhosa, chama o Museu Desaparecido. O Museu Desaparecido. Essa obra, o Museu Desaparecido. Tá? Aqui o Museu Desaparecido. Mas eu recomendo. Se você gosta de arte, compre esse livro. Eu comprei e ele vale cada tostão. Tá? Esse Héctor Feliciano, que ele é costarriquenho, porto-riquenho, eu não me lembro de que país da América Central e Caribe. Gente, ele denuncia o que foi uma das piores conspirações praticado pelo nazismo, o tanto de obra de arte que os nazistas roubaram nos museus dos países que eles ocuparam. Aí dá origem a um filme babacão, né, que é Os Caçadores de Obras-Primas, esse filme babacão aqui, que é um filme norte-americanófilo, absolutamente. E os norte-americanos são os únicos que podem salvar o mundo, mas a obra dele, gente, acreditem, na França, ele fez uma pesquisa tão foi uma pesquisa monstruosa, e começou a denunciar. Os nazistas pegavam obras desses caras, pegavam essas obras, roubavam, matavam os donos e usavam como moeda de troca para comprar arte renascentista. Então, eles não apenas roubavam a arte renascentista, mas eles pegavam essa arte moderna, que não os agradava, e despachavam para trocar por obras de arte. E para isso eles usaram uma série de marchands, para isso eles utilizaram uma série de negociantes de arte sujos até o pescoço, mais sujo que banheiro de rodoviária. E quando ele escreve esse livro e publica e denuncia esses ratos de esgoto, teve uma família lá na França que o processou. Então é interessante porque o Héctor Feliciano ele indica na introdução do livro: o meu livro é garantido pelo Supremo Tribunal Federal da França, pela Suprema Corte Francesa, porque a família o processou, dizendo: não, meu avô nunca roubou nada, perderam na primeira instância, perderam na segunda instância, perderam na instância suprema e foram, portanto, obrigados a engolir. Seu avô era ladrão e colaboracionista em relação ao nazismo. Seu avô vendia arte roubada. Então, a obra dele passou pelo escrutínio de todo o sistema judiciário francês. Tá, pessoal? Então, esses caras foram duramente perseguidos pelo nazismo. E aqui o maravilhoso Otto Dix, soldado da Primeira Guerra, lutou a Primeira Guerra Mundial, voltou tudo estrupiado, mentalmente tudo estrupiado. E o que é que ele vai reproduzir? O que ele viu, mas mais do que o que ele viu, o que ele sentiu. Tá, pessoal? O que ele sentiu. Então, olha esse quadro. Esse quadro é maravilhoso. O nome desse quadro é Tropas de Assalto em um Ataque com Gás. Tá? Stormtroopers. Ai, chefão! Stormtroopers! Os caras do Jornada... Não, do Guerra nas Estrelas. Não! Tá? Não é Star Wars, não. Era o nome que se dava para as unidades de elite do exército alemão na fase final da Primeira Guerra Mundial. Tropas de assalto atacando em meio ao gás venenoso. Olha a imagem, a feiura, a imagem é tétrica, a imagem sombria, e por isso mesmo a grandeza da obra ela tem que ser vista em preto e branco, porque esses caras estão no meio do gás venenoso, tem uma nuvem de gás venenoso na frente do observador, então você não está enxergando
corretamente as cores. Você está enxergando o cara manuseando uma granada alemã, essa granada mais famosa do universo. Eu acho que era M29, M24. Aqui, uma pessoa chamava de socador de batata. Socador de batata. Então, olha aí as tropas de assalto atacando em meio ao gás venenoso. Essa é uma das obras clássicas aí do nosso grande Otto Dix. Aqui, meu Deus do céu, os jogadores de cartas, né? Os jogadores de cartas. Olha que beleza, pessoal. Olha aqui, o ouvido saindo por um tubo, não tem os braços, segura as cartas com a perna, uma mão é mecânica, esse tem uma mão, faltando o dedo, não tem perna nenhuma, o queixo é mecânico e ainda tem aqui uma espécie de tapa-nariz, porque perdeu o nariz na guerra. Esse aqui, além de cego de um olho, tem uma mandíbula mecânica e uma parte da cabeça remendada com metal, além de um ouvido postiço. Então, são sobre... Esse aqui não tem, só tem uma perna, né? Tem um braço e uma perna. Esse tem um braço mecânico, um braço comum, nenhuma perna. E esse aqui também não tem as pernas, tá, pessoal? Olha aí o que é coisa horrorosa. Coisa horrorosa. É esse tipo de gente que volta da Primeira Guerra Mundial. Vocês acham que isso aí é exagero? Joga lá. Como é que é? Have injuries. Have injuries, First World War. Ferimentos pesados, Primeira Guerra Mundial, que você vai ver que o Otto Dix nada mais está fazendo do que representar uma realidade. Esse quadro é muito realista, que não tem o olho, né, pessoal? Um quadro muito realista. Os jogadores de cartas. Olha essa imagem, que pavor, né? A cabeça de um soldado em decomposição, com os vermes saindo para fora dos orifícios do corpo, né, pessoal? Vocês imaginam lá na Primeira Guerra Mundial a quantidade de vezes que os soldados jovens de 19, 20 anos não depararam com essas coisas, não topavam com isso dentro das trincheiras. Aqui, mendigos da rua Pragerstrasse, tá? Praga, mendigos da rua Praga. Olha aqui, pessoal, sobreviventes. Aqui atrás, o que é que nós temos? Aqui atrás, uma criança. Aqui, instrumentos ortopédicos, muleta, negócio para proteger a coluna, negócio para proteger a mão mecânica. Aqui atrás, nós temos moda para aleijados, né, pessoal? E aqui o que é que nós temos? Um homem cego pedindo esmola. Ele não tem nem as pernas, nem um braço. E do seu lado passa o quê? Um sujeito sem as duas pernas, avançando em uma espécie de carrinho. Aqui alguém caminhando também com uma mão mecânica. E aqui um cachorro zoando, né? Aqui um doguinho. Cachorrinho, filho da puta. Tá, pessoal? Então tá aí o mendigo da rua Praga, tá, pessoal? Mendigo da rua de Pragerstrasse, né? Gente, é isso aí, o que sobrou dessas pessoas após a Primeira Guerra Mundial. Ah, Jefão, que imagem feia. Ela foi feita para incomodar. Guerra só é bonita em filme americano. Guerra só é bonita em... Nem sangue espirra. Nossa, que filme nojento, só glorifica a violência. Violência dá nisso aqui. Que esses caras viram. Violência dá nisso aqui. Que esses caras estavam vendo o tempo todo. Eles tinham 19 anos. Em vez de ir para a faculdade, eles foram matar gente, morrer e perder pedaços do próprio corpo. E voltar da guerra assim. E não os filminhos americanos lá, os mercenários. Nossa, que nojo. Tá certo, pessoal? Outra, essa aqui é a obra que, se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Tá? Eu não faço a menor ideia. Aqui, um Stormtroop, uma tropa de assalto, usando máscara contra gás, em meio à destruição absurda causada pela guerra. Aqui um fuzil, ainda com a baioneta calada, defuntos com os bichos, com os buracos em seu corpo, a paisagem
pavorosa ao fundo. Nada salva. Aqui, para vocês que não sabem, é uma cinta de munição de uma metralhadora Maxim, tá, pessoal? Mas de resto é só o horror, um pé perdido, madeira queimada. Gente, isso não é bonito de se ver. Eu gostaria de ter isso na sala da minha casa. Ah, pessoal, para que as pessoas olhassem e dissessem, que horror, que horror. Horror, isso aqui foi produzido pelo homem. Isso aqui não caiu do céu, não é meteoro que caiu do céu, não, viu, gente? Isso não é invasão alienígena, isso não é invasão zumbi, não. Isso aqui foram seres humanos, na faixa etária que muitos de vocês estão entrando, 18 anos, 19 anos, tá, pessoal? Ah, sim. Aí, depois que acabou a guerra, essa é uma obra de 1927. O Otto Dix vai se dedicar muito à representação da noite alemã. Graças a Deus, né? Ele parou um pouco de mostrar o horror e vai dar uma demonstração da noite. Dada a situação de pobreza, de crise, de depressão psicológica na Alemanha, olha aqui, o pessoal tocando um jazz, notem a presença de um negro. Isso é com certeza uma banda de jazz que os nazistas chamavam. Eles chamavam a arte do Otto Dix de arte degenerada. E a música, o jazz, de música degenerada. Coisa de negros. Scratch Musik. Música estridente. Tá? E aqui as pessoas se divertindo nesse ambiente noturno. Aqui, notem a mulher mandando bala num cigarrão, a galera toda aqui no maior forró do universo, uma gafieira, então, uma gafieira alemã pré-crise de 1929. Lembram quando eu falei para vocês que o Otto Dix foi duramente perseguido pelo nazismo, foi obrigado, inclusive, a fugir da Alemanha? Mas também, pessoal, olha que quadro maravilhoso. Esse eu ia ter também. Esse eu queria também, tá? Olha aqui, os 7 pecados capitais. Essa com a mão no peito de fora aqui, com certeza deve ser a luxúria. Esse grandão gordão aqui deve ser a gula. Eu não consigo identificar quem representa essa velha, talvez a avareza, mas essa criança, pelo bigodinho, eu consigo identificar. Em meio aos 7 pecados capitais, quem que nós vemos? Uma figura nojenta, deformada, vesga, mas é o Hitler. Não tem como negar, com esse bigode, com esse formato de rosto, é o nosso Adolf Hitler, com o Satanás vindo por trás, né? Com o tinhoso vindo por trás. Pessoal, essa aula já está muito grande, vocês já perceberam que eu amo de paixão o Otto Dix, é a morte aqui com o peito arrombado e a foice. Pessoal, não posso continuar. Infelizmente, não posso continuar. Então, vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do expressionismo e espero que vocês tenham curtido, como eu, esse cara maravilhoso, o nosso Otto Dix. Beijo a todos, gente. E até nossa próxima aula.